Gorgeous people! Bom dia, bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar para vocês como aprender uma língua em 6 meses e de maneira fluente. Não tô falando de aprender uma língua só pra ficar tirando onda com os amigos falando que sabe falar e na verdade não consegue ter nenhuma conversação com o nativo. Eu tô falando que realmente depois de 6 meses você consegue ter conversações e até descolar um emprego. Continue comigo! Então agora vamos falar de como aprender uma língua corrente em 6 meses. Bom, primeiro eu vou contar pra vocês a minha história. Eu cheguei na França tem uns mais de 7 anos. Quando eu cheguei aqui, eu não falava nenhuma palavrinha de francês. E aprendi depois de 6 meses, conseguindo até, enfim, emprego, visa, namorado, tudo. Todas as portas se abriram pra mim porque eu domino, né, e consegui dominar a língua de maneira rápida e bem mais rápido do que todos meus amigos estrangeiros que estavam ali. E o que acontece? Francês é minha 4ª língua. Eu já aprendi antes inglês e espanhol da maneira tradicional, estudando a gramática, fazendo anos de curso, gastando muito dinheiro. E claro, trabalhei também usando as 2 línguas. Foi muito importante para minha imersão no mercado de trabalho já, né, ter uma boa imersão, pegando já cargos bons e também pelos freelancers que eu pude fazer, né, traduzindo coisas e tal. Isso tudo me deu uma visibilidade, me ajudou bastante na época. Mas o método que eu desenvolvi, que eu acredito, foi quando eu aprendi o francês. Vou explicar para vocês como que foi isso. Eu utilizei a minha intuição. Vou compartilhar com vocês agora, dando 7 sacadas que eu acredito que você pode aplicar para aprender qualquer língua que você quiser. Francês é a língua latina mais difícil. E se eu conseguir aprender ela em 6 meses, você consegue aprender espanhol, português ou até italiano, se você quiser. Primeiro, você tem que ter uma motivação muito forte. Você saiba que eu cheguei na França e não falava nada e eu fiquei doente. Logo que eu fiquei doente, me deu um declique, eu falei, e agora o que eu faço? Eu precisava de um aparelho de nebulização e não tinha lugar nenhum e o meu aparelho não estava funcionando. E aí eu falei, nossa, preciso... né? Eu ia no hospital, não conseguia falar com o pessoal, ia na farmácia, não conseguia falar com ninguém, então um amigo meu egípcio foi comigo ao hospital para que eles finalmente conseguissem me dar um remédio que resolvia a minha situação de sinusite aguda, né? Quem tem sinusite sabe como é que é, se o aparelho de nebulização não estiver funcionando, é um problema. Então eu tinha uma motivação séria, eu precisava sobreviver na França, porque eu tinha decidido fazer um mestrado aqui, o mestrado era em inglês, mas eu tinha decidido fazer um mestrado aqui e ficar no mínimo 2 anos. E eu pensei, eu quero ter também, claro, uma experiência de trabalho na França. Segunda sacada, você deve estudar a pronunciação e não a gramática. O que eu fiz foi que eu comprei um dicionário de brasileiro, como eles falam aqui, francês. Então claro, tem a tradução, os significados das palavras, mas tem também aquele... sabe, dicionário de fonemas que vão explicando a pronunciação na sua língua maternal, claro. Então, tá lá o A com uma crase assim em francês e aí apresenta o fonema do lado como se pronuncia e dá exemplos de palavras. Isso foi fundamental. Então, eu ia na rua, né, com o meu dicionário sempre dentro da minha sacola, enfim, da minha bolsa. Eu nem sei que língua mais eu tô falando aqui. Mas, enfim, tava lá com o dicionário dentro da minha bolsa, pegava e olhava a pronunciação e conversava com as pessoas na rua, de maneira a utilizar a pronunciação correta. Isso é mais importante do que a gramática, principalmente para ter a fluência rápido. Isso é mais importante do que a gramática, é saber pronunciar corretamente os fonemas. Terceira astúcia, não ter medo de falar com as pessoas. Você não deve ter medo de falar com as pessoas, você tem que ir mesmo com o nativo e falar da maneira mais errada possível. Eu lembro que primeira experiência, eu ia nas ruas, eu morei na Normandia, que dentro da minha école todo mundo falava inglês. Fora, ninguém falava inglês. Então, para eu ir na FINAC, sei lá, para ir em qualquer lugar, onde que era farmácia, era um parto perguntar para as pessoas. E mesmo assim eu ia, sabe? Eu não tinha medo, eu ia lá e perguntava para a pessoa, onde fica a FINAC? Em português, eu acho que era mais ou menos assim, FINAC. Era horrível, mas eu me obrigava a falar, mesmo falando tudo errado no início. Isso foi com um mês, era terrível, doía, mas eu me forçava, porque eu sabia que aquilo
ia me ajudar a ter fluência no idioma rapidamente. Passar as férias no país do qual vocês querem aprender um idioma. Então, olha o que aconteceu, né? O mês passado eu estava aí no Brasil, em Belo Horizonte, dando consultoria para uma empresa, e eu vi que tinha uma das meninas trabalhando nessa empresa e falou: cara, Karine, eu quero passar as férias na França, porque eu decidi aprender francês e tal, depois que eu te vi, isso me motivou, eu achei muito legal, e ela vai vir passar as férias na França. E eu falei, claro, e ela tava em dúvida de que cidade, ela tava querendo ir pro sul, e eu falei, não, você vai ficar lá no centro, perto de Paris, porque senão você vai querer começar a viajar ali pra Espanha, já vai... Então você passa as férias na cidade onde você quer aprender a língua, de repente você faz até um curso intensivo, é o que ela vai fazer, pra você pegar a fluência mais rápido. Quinta astúcia: trocar com um amigo. Na época que eu cheguei, eu lembro que eu tinha um amigo francês e a gente se trocava, eu falava com ele dava pra ele aulas de espanhol, ele me dava aulas de francês, porque ele queria aprender espanhol rapidamente, eu queria aprender francês, então é uma maneira de não gastar nada, e ele vai corrigindo pequenas faltas que você tem em gramática ou de pronunciação, principalmente. Sexta sacada: você tem que repetir, repetir, repetir. Então toda oportunidade que você tem de falar francês, eu lembro que o pessoal foi de férias depois quando teve a férias, o pessoal foi de férias, eu não fiquei lá em Cannes, trabalhei, ficava falando em francês com o pessoal do bar que eu trabalhava o dia inteiro. O tempo todo eu podia falar com alguém em francês, eu falava. Eu queria me ouvir falando em francês, eu queria ver a reação das pessoas para ver se eu estava falando bem ou não, se eles estavam me entendendo ou não. Sempre que você tiver a oportunidade, repita, principalmente com nativos da língua. Sétima e última sacada: bom, você tem que estar imerso neste mundo dessa língua. Então, o que eu fazia? Antes mesmo, quando eu vi que eu ia pra França, eu aluguei filmes em francês, que eu assistia ele em francês com legenda de francês, eu não entendia nada. Mas é pra ir acostumando com o fonema, aquilo fica mais natural pra você, você vai falando de maneira mais natural. Quando você quiser aprender uma língua, né, no caso, assistir televisão, só canais, né, em francês, rádio, música, ouvia bastante. Então você tem que estar imerso nesse mundo, pra você também... Você vê também que para você aprender uma língua, você tem que aprender um pouco a cultura, né, de onde vem essa língua. Então, isso foi extremamente importante para eu conseguir aprender francês fluente em 6 meses. O que aconteceu depois de 6 meses? O que aconteceu foi muito interessante, porque depois de 6 meses, o pessoal, os estrangeiros e os franceses voltaram para a école, para mais um semestre de aulas. Eu era a única estrangeira que estava falando francês, já conseguia fluente, conseguia ter várias conversações. E, claro, me propus para ser delegada de classe, né, que é o representante de classe, dos franceses, você imagina, eu fui votada e ganhei. A minha diretora ainda estava impressionada como que eu tinha aprendido francês tão rápido, e ainda por cima disse que ela se via em mim, porque ela era uma pessoa com muita garra, assim, quando ela era pequena, então eu me senti lisonjeada, e ela, claro, defendeu minha candidatura, mas eu fui votada e meus amigos franceses me escolheram para ser representante deles. Inclusive, teve até um caso que teve um colega de classe que ia quase ser expulso. Então, eu preparei a defesa dele em francês. Depois de 10 meses que eu tinha chegado na França, eu preparei e, ainda bem, também com a minha ajuda e, claro, também com todo um contexto, ele não foi expulso, ele ficou na école e pôde concluir o seu mestrado. Bom, é isso aí. Depois de ter a fluência em francês, as portas se abriram para mim na França. Rapidamente eu consegui empregos muito interessantes para desenvolver startups, negócios no mercado brasileiro. E até hoje, o fato de falar 4 línguas me ajuda muito na minha carreira pessoal, na minha carreira profissional. Às vezes eu tô num lugar que a pessoa não fala francês, mas ela fala inglês, eu consigo trocar com pessoa de alto nível em inglês, enquanto outros franceses não conseguem, porque eles não têm essa fluência em inglês. Ou às vezes o contrário, eu tô no Brasil, eu consigo conversar com uma pessoa em francês de maneira fluente, porque não tem ninguém lá falando francês de maneira fluente para trocar com as pessoas. Claro, propósito de trabalho, pessoas que pedem conselhos, sempre ajuda muito o fato de falar várias línguas e conhecer culturas diferentes, conhecer mesmo, tá imersa, né? Não conhecer apenas estudando ou assistindo uma reportagem na televisão. Bom, é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Grande beijão, você já sabe, se tiver gostado do vídeo, dê um like, deixe o seu comentário, compartilhe com quem tá querendo aprender uma língua em 6 meses. A gente se vê no próximo vídeo. Inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito.